A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e irmãs que me ouvem neste momento. Eu gostaria de, nesta manhã, deixar uma meditação para os irmãos. O texto que nós vamos meditar, ele se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, que nos fala sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. O texto nos diz que o rei Nabucodonosor, que era o rei de toda a Babilônia daquela época, o maior império daquela época, ele decide levantar uma estátua de ouro e colocar a estátua na província de Durã. A Bíblia diz que aquela estátua que Nabucodonosor levantou, ela tinha a altura de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. A medida de um côvado era de 45 centímetros, ou seja, media-se do cotovelo até na ponta dos dedos da mão. 45 centímetros. Quando nós dividimos 45 centímetros, 60 côvados, daria 27 metros de altura. Olha o tamanho da estátua. E 6 côvados de largura, ela daria 2,70 metros de largura. Então nós entendemos que era uma estátua descomunal. Era grande, era enorme. E a Bíblia diz que essa estátua ela era inteira de ouro. E segundo os historiadores daquela época, essa estátua era do próprio Marduk, o deus da Babilônia. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, no dia da inauguração da estátua, na província de Durã, ele convida todos os seus grandes, ele convida os presidentes, os governadores, os prefeitos, os sátrapas, e ele faz um pronunciamento. Ele diz que vai tocar toda sorte de música, e quando tocar toda sorte de música, todas as pessoas que estivessem ali teriam que ajoelhar, se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele havia levantado. E depois no pronunciamento ele também decreta uma sentença, que se alguém não ajoelhasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Eu começo já dizendo nesta manhã que muitas das vezes o diabo ele quer nos pressionar, muitas das vezes o diabo ele quer nos intimidar, muitas das vezes o diabo quer se levantar contra nós, fazendo todo tipo de pressão para tentar fazer nós ceder, para tentar fazer nós se prostrar diante das suas artimanhas, diante dos seus deuses. Mas eu quero dizer nesta manhã para os irmãos, não se prostre diante das imagens da pressão do diabo, não se prostre diante da tentação de Satanás, permaneça firme, porque Deus tem vitória para a tua vida. Então nós vemos ali naquele texto que a Bíblia diz que existia ali 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam em Babilônia, mas eles não eram de Babilônia. Eles estavam em Babilônia, mas a Bíblia diz que eles eram judeus. E eles serviam o Deus Criador dos céus e da terra. Eles conheciam o Deus de Israel. Quem conhece o Deus de Israel sabe o Deus que ele serve. A Bíblia diz que esses 3 moços estavam ali. E quando todos os instrumentos de música foram tocados, mesmo diante da sentença que o rei havia decretado, a Bíblia diz que esses 3 moços não se ajoelharam, não se prostraram, não adoraram a imagem de ouro. Como eu disse agora há pouco, quem conhece o Deus verdadeiro não se prostra diante de outros deuses. Quem conhece o Deus verdadeiro não se prostra diante do inimigo. Quem conhece o Deus verdadeiro permanece de pé na presença de Deus, porque ele sabe que o seu Deus é vivo e poderoso para lhe dar vitória. Então a Bíblia diz que quando avisam ao rei Nabucodonosor que aqueles 3 moços não haviam se prostrado diante da imagem, não havia dado crédito ao seu decreto, não havia respeitado a sua sentença, então a Bíblia diz que o rei fica furioso e ele manda chamar os 3 moços na presença dele. Mas agora eu vejo ali nesses 3 moços 3 coisas quando eles vão para a presença do rei. Eu vejo coragem, eu vejo fé, e eu vejo dependência de Deus. Coragem, porque a Bíblia diz que quando o rei pergunta para eles, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostraram diante da imagem de ouro que eu levantei, não temeram diante da sentença que eu ordenei? Eles disseram, não, ó rei. Não, ó rei, nós não adoramos, não se prostramos e não adoramos a imagem de ouro que o rei levantou. Então eu vejo coragem nesses 3 moços. Servos de Deus têm que ter coragem.
Quantas pessoas que dizem servo de Deus, mas na hora da luta ele teme, na hora da luta ele corre, na hora da luta ele nega, na hora da luta ele se rende ao inimigo. Mas servo de Deus tem que ter coragem, mesmo diante da fornalha, mesmo diante da afronta, mesmo diante da morte, ele permanece de pé diante da presença de Deus. Ele tem coragem de enfrentar o inimigo cara a cara, porque ele sabe que o seu Deus é poderoso. Agora a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor disse: eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Vai tocar o som dos instrumentos, vai tocar mais uma vez, e eu vou dar mais uma oportunidade. E se dessa vez, se vocês não se prostrar diante da imagem que eu levantei, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver se existe homem ou Deus que possam livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo ardente. Agora eu vejo a coragem daqueles moços novamente. Ele diz: ó rei, sobre esse negócio nós não precisamos responder. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, que muita gente talvez está se pressionando, mas você não tem que dar satisfação para ninguém. Se você é servo de Deus, você não precisa ficar respondendo para Satanás, porque o Deus que você conhece é poderoso, é vivo, é verdadeiro, e a resposta vem do céu, a resposta vem do alto, a resposta vem daquele que tem poder nos céus e na terra. Orialabacanto, Oriandecando, Namassuri, Mikanda, Labai. Sobre esse negócio nós não precisamos responder, ó rei. Quem sabe alguém está te apontando, alguém está te caluniando, alguém está te criticando, alguém está tentando te humilhar, tirar a tua fé. Mas você não precisa responder nada sobre isso, porque quem responde para você é o Deus vivo e verdadeiro. Então a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor disse: vou dar mais uma oportunidade para vocês. E quando tocar os instrumentos, se prostrem diante da imagem. Eu digo nesta manhã mais uma vez, meu irmão, minha irmã, cuidado com as oportunidades que o diabo apresenta para você. Cuidado com essas falsas oportunidades que aparentemente vai te dar livramento, mas no fundo é condenação, é destruição, é miséria, é derrota. Cuidado, não aceite as oportunidades do rei deste século, não aceite a oportunidade que o inimigo tenta colocar para você. Não se renda, não se entregue, não se prostre, permaneça de pé, porque Deus vai te dar a vitória. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que os instrumentos se tocam, todo mundo se prostra, e aqueles três moços permanecem de pé. A Bíblia diz que o rei fica enfurecido. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes o seu calor. E ele manda amarrar aqueles 3 moços, os pés, as mãos, e juntamente com as suas roupas, os seus calções, seu chapéu, as suas túnicas, e manda lançar aqueles 3 moços dentro da fornalha. A Bíblia diz que ele manda pegar os soldados mais fortes do seu reinado para jogar aqueles moços da fornalha. E a Bíblia diz que o calor da fornalha era tão grande que quando aqueles soldados vão jogar aqueles 3 moços na fornalha, só com o calor da chama aqueles soldados são atingidos e morrem. E os 3 moços são lançados dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que lá dentro da fornalha o fogo não consegue queimar aqueles 3 moços. A Bíblia diz que o fogo queima apenas as cordas que amarravam aqueles moços, e eles se vêem soltos e começam a andar dentro do fogo, dentro da fornalha. O que eu quero te dizer nesta manhã, que o fogo da provação, ele vai apenas queimar as cordas que o inimigo tem amarrado você, e você vai andar solto dentro da fornalha na presença de Deus. O fogo da provação não te queima, não te destrói, não te mata. Este fogo desta provação, ele vai ser apenas um veículo para te soltar, para te desamarrar, para queimar as cordas que te prendem. Ei, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, levante a mão para o céu, glorifique o Deus Todo-Poderoso, porque tem vitória para a tua vida. Alguém está pensando que você vai morrer queimado nesta fornalha, mas este fogo vai apenas queimar as
cordas que te amarram, e você vai andar solto no meio do fogo, glorificando, exaltando, enaltecendo e bendizendo o Deus que fez os céus e a terra. Ricate candarabalabassuri me canturi andanamassuri me candalabai. Ei, a Bíblia diz então, aleluia, que quando o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele diz para os seus homens: nós não jogamos aqui 3 moços amarrados dentro do fogo? E eles dizem: sim, ó rei, jogamos. E o rei disse: mas como que tem 4 homens dentro do fornalha e eles não estão amarrados, eles estão soltos e eles passeiam dentro do fogo? E o 4º homem, ele tem a semelhança do Filho de Deus. Ei, o que eu quero te dizer nesta manhã é que Deus está com você. Nesta fornalha você vai passear, nesta fornalha você vai andar, nesta fornalha você vai glorificar, e os teus inimigos vão ter que ver que mesmo na fornalha Deus está com você. Levante a tua cabeça, glorifique a Deus nesta manhã, saiba que Deus está com você e esta fornalha não vai te destruir. Receba esta palavra e receba a tua vitória nesta manhã, em nome de Jesus.